Antes do Senhor falar sobre a situação, Ele vai falar diretamente com o teu coração. Não tenha medo, não desanimem. Se você não dá abertura para que a paz de Cristo domine o seu coração, dificilmente o seu exterior vai ser mudado, dificilmente as circunstâncias serão mudadas. O título da mensagem de hoje é: Não sabemos o que fazer. 2 Crônicas 20, versículo 12. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Não saber o que fazer pode se tornar a nossa maior força. Normalmente, quando nós não sabemos o que fazer, nós acabamos fazendo exatamente aquilo que é a vontade do Senhor. Quando nós não sabemos o que fazer, o nosso nível de rendição ao Senhor se torna maior. Quando nós não sabemos o que fazer, o nosso coração se torna mais flexível. Quando nós não sabemos o que fazer, nós começamos a nos abrir mais para uma possível necessidade de perdão ou rompimento de barreiras, caso seja necessário. Quando nós não sabemos o que fazer, nós nos tornamos mais humildes. Quando nós não sabemos o que fazer, a nossa paciência em relação às pessoas que estão ao nosso redor tende a crescer um pouco mais. Quando nós não sabemos o que fazer, normalmente sai a melhor versão de nós. Uma coisa é fato: é mais fácil olhar para o alto quando não tem mais nada para olhar ao nosso redor. A partir do momento que eu tenho o entendimento, eu chego a esta simples conclusão: eu não sei como sair dessa. Eu não sei como mudar a minha vida. A partir deste momento, nós estaremos muito mais abertos àquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Atos 27, a partir do versículo 14, diz o seguinte: Mas o tempo mudou de repente, e um vento com força de furacão, chamado Nordeste, soprou sobre a ilha, e nos empurrou para o mar aberto. Como os marinheiros não conseguiam manobrar o navio para ficar de frente para o vento, levante a sua voz, vamos juntos por favor, desistiram e deixaram que fosse levado pela tempestade. Existirão momentos em que realmente nós vamos tentar remar, nós vamos tentar agir, nós vamos tentar nos posicionar, porém a tempestade ela vai estar tão forte, tão agressiva, tão aguda, que a sensação, a percepção que nós iremos ter é que estou entregue ao meu próprio destino, seja o que Deus quiser. Eu acredito que todos nós já passamos por este momento em que você procurava tudo, mas você não encontrava nada. Você desejava uma saída e você não conseguia ver uma porta. A única coisa que você conseguia enxergar eram problemas atrás de problemas. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Vamos juntos, levante a sua voz. As nossas reações definem os nossos resultados. As nossas reações podem nos escravizar, como as nossas reações podem nos libertar. Mais importante do que o acontecimento é o nosso posicionamento. Brigas, conflitos,
guerra, fome, crise, seca, dificuldades financeiras, problemas de saúde, problemas conjugais, problemas familiares, todos nós em algum momento vamos enfrentar esse tipo de batalha. Todos nós em algum momento receberemos uma notícia que de imediato ela vai provocar algo que não é bom dentro de nós. Por isso, eu preciso trabalhar o tempo todo para fortalecer o meu espírito, porque em grande parte das vezes, creio eu, nós seremos pegos de surpresa. Em grande parte das vezes, por mais que em alguns momentos existam indícios, acontecimentos prévios que demonstram uma possível fase difícil, fase complicada, mas de tempos em tempos, notícias que nós não estávamos esperando vão chegar até nós. Quando nós falamos de reações, a tua reação, ela está diretamente ligado a como você vai terminar essa guerra, como você irá terminar essa batalha. Eu posso processar aquilo que eu estou recebendo de uma forma boa ou de uma forma ruim. E independente do contexto, eu sempre terei o poder de escolha. Por mais que muitas vezes as circunstâncias nos apresentam talvez essa falta de escolha, parece que esse poder de escolha nos foi tirado, nunca se esqueçam disso, eu sempre terei o poder da escolha. Deuteronômio diz: eu coloco diante de vocês vida e morte, bênção e maldição. E olha o conselho: escolham vida para que você e os seus filhos, para que você e aqueles que estão perto de você sejam impactados por essa escolha. Diante da mesma situação, eu posso dar a resposta que vai agradar ao Senhor, como eu posso dar uma resposta carnal, independente do contexto. Eu me recordo de uma experiência que não faz tanto tempo, negativa, que eu tive com uma pessoa que esteve na igreja. Essa pessoa, ela nitidamente ela não estava bem. Nitidamente ela estava incomodada, ela estava acelerada. Eu marquei de conversar com uma outra pessoa por volta das 6:30 ali da tarde, e eu conversando com essa pessoa, atendendo ela, orientando ela. Essa pessoa que inicialmente eu comecei a falar, ela veio e me cutucou o meu ombro e disse: quando o senhor terminar aqui, o senhor poderia vir conversar comigo? Isso era umas 6:45, 6:50. Eu disse a ela assim com muita sinceridade: olha, se for uma pergunta breve, acredito que dê tempo, mas como eu não sei a hora que eu vou terminar com ela, eu acredito que não vai dar para nós conversarmos. E essa pessoa aqui dentro, ela fez assim: nunca tem tempo para me atender? E virou as costas e saiu andando. Ali, eu não olhei para a reação dela. Eu tentei olhar para o coração dela, para a particularidade dela, para entender o que estava acontecendo. Nitidamente, essa pessoa, ela não estava bem. E ela começou a andar como uma criança emburrada com os pais. E passou na minha frente umas 2 ou 3 vezes. Em uma dessas oportunidades, a pessoa que estava conversando comigo, eu acredito que talvez os olhos dessas pessoas se ligaram. Então, por educação, ela cumprimentou. E aí essa pessoa, nessa mesma oportunidade, disse assim para ela, diante de mim:
eu não estou achando graça de absolutamente nada. Dessa forma, não estou exagerando nas minhas reações. E aí eu acelerei um pouco o passo ali, e eu dei um sinal para a mulher. E ali eu fui como o Espírito Santo, ele age em nós, com muita calma, com muita paciência. E a mulher, ela ficou tão constrangida que ela me pediu desculpas, ela pediu perdão umas 10 vezes ali diante de todos. Ela falou: eu não estou bem, eu não estou me sentindo nada legal, tem acontecido algumas coisas, eu estou prestes a perder algumas coisas, mas em nada justifica a minha reação. Ali eu poderia ter escolhido não ter sido sem educação, porque isso eu nem cogito, isso nem faz parte de mim. Mas eu poderia ter tido uma abordagem mais firme. Eu optei pela abordagem mais quebrantada. O meu quebrantamento quebrantou, para não falar, quebrou as pernas dessa pessoa. Eu poderia ter me posicionado de uma forma mais agressiva, não pela forma como ela falou comigo, porque pela forma como ela falou comigo, eu vou colocar dessa forma: eu aguento. Mas falar com uma pessoa que não tem nada a ver, me incomodou um pouco mais do que a reação que foi tida diretamente para comigo. Mas eu dei uma resposta calorosa, a situação terminou bem, ela pediu perdão, eu abençoei a vida dela, nós conversamos. Mas perceba que diante do cenário da vida, parece que os acontecimentos, eles nos conduzem para um determinado padrão de comportamento. Quem é conduzido pelas circunstâncias vive dando as respostas erradas. Eu não sou conduzido por aquilo que está sendo proposto a mim. Eu sei o que eu preciso fazer, eu determino o meu próximo passo. Na segunda-feira, eu compartilhei algo muito simples, que reflete o poder de uma reação, de uma ação, de uma decisão pensada, cautelosa, tranquila, que tem o poder para trazer frutos para aquele momento. A Catarina, ela está com um pouquinho de tosse, até acredito que por conta desse pó para todo lado, o gesso, ele é assim, quem mexe com gesso sabe do que eu estou falando. Gesso é um negócio que ele entra onde até o ar não entra, mas o gesso entra. Eu não sei explicar. E a Catarina começou a tossir, creio eu, na madrugada, e ela deu uma engasgada. E ela começou a perder o ar, literalmente, ela começou. E aí ela começou a me cutucar. E nesse me cutucar, eu nem me dei ao luxo de acender as luzes, porque eu nem sabia o que estava acontecendo. Eu olhei para ela e falei: oi. E aí ela... E aí eu pus as mãos nas costas dela e falei: amor, assopra. Quanto mais você tentar puxar, mais você vai engasgar. E aí ela foi assoprando. Só que eu falei nesse tom aqui. Daqui, sei lá, 1 minuto, 2 minutos depois, ela já estava bem. Eu falei: tudo certo? Nossa, eu falei: tá bom, eu vou dormir. As pessoas vivem vidas difíceis porque as reações não são muito boas. Eu não posso, e a palavra em nenhum momento nos promete uma vida isenta de batalhas, muito pelo contrário. Por intermédio do Espírito, o Senhor diz: no mundo tereis muitas tribulações, muitas aflições. Simples assim. Então o que realmente vai ter peso é o que eu faço depois da informação que eu recebo. Esse homem, ele recebeu a notícia
que 3 inimigos poderosos estavam vindo até ele. 3 contra 1, eu não preciso nem dizer que era uma luta completamente desproporcional. Mas a partir do momento que eu tenho Deus ao meu lado, vamos juntos, levante a sua voz, por favor. A partir do momento que eu tenho Deus do meu lado, eu nunca estarei em desvantagem. Nunca. A vantagem espiritual se sobressai sobre a vantagem numérica. A vantagem espiritual prevalece em relação a qualquer tipo de cenário que você estiver enfrentando. A minha reação, ela irá determinar como Deus irá se manifestar na minha vida. O que realmente tem trazido dor para muitos não são os acontecimentos negativos, mas é justamente o contrário, são as reações negativas. Nada tem o poder para piorar tanto um determinado contexto do que um momento que você para e dá a resposta errada. Esse homem, quando a notícia chegou, de fato, ele não sabia o que fazer. Mas nós sabemos que mesmo que nós não soubermos o que fazer, naquele contexto, em todos os contextos eu posso orar e jejuar. Mas só orar e só jejuar, não é só orar e só jejuar. Por intermédio da oração e do jejum, Deus ele pode te dar clareza do próximo passo. Por intermédio da oração e do jejum, Deus pode enviar uma terceira pessoa, uma outra pessoa para te ajudar. Por intermédio da oração e do jejum, problemas podem cair por terra. Por intermédio da oração, do jejum, de alguma forma a resposta vai aparecer. E foi exatamente o que aconteceu. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim lhes diz o Senhor. Levante a sua voz, por favor, vamos juntos. Não tenham medo, nem fiquem desanimados, por causa desse exército enorme. Nós já falamos isso em muitas outras reuniões. Antes do Senhor falar sobre a situação, Ele vai falar diretamente com o teu coração. Não tenha medo, não desanimem. Se você não dá a abertura para que a paz de Cristo domine o seu coração, dificilmente o seu exterior vai ser mudado, dificilmente as circunstâncias serão mudadas. Então perceba que mais do que uma batalha externa, continuamente nós estamos travando uma batalha interna. Somos nós contra as emoções, somos nós contra os nossos pensamentos, somos nós contra as ciladas que são preparadas, as flechas, os dardos que são lançados contra os nossos pensamentos. Então, antes do Senhor trazer calmaria aqui para fora, primeiro Ele trabalha para trazer calmaria aqui dentro. Não tenham medo, não desanimem. Por que o Senhor sempre começa dizendo: não tenham medo, não desanimem? Primeiro, o medo seria uma das expressões de incredulidade, de certa forma estão interligados. Segundo, no desânimo você para. E a última coisa que pode acontecer é a incredulidade chegar e você parar. Na verdade, a fé precisa crescer e você precisa continuar. A vida, ela é uma eterna batalha de continuismo. Quem resiste mais, quem continua mais, quem persevera mais, vence mais. O que acaba diferenciando uma pessoa da outra não é o contexto em que ela está empregada, não é as batalhas que ela está enfrentando, porque cada um dentro da sua realidade tem a sua luta, tem o seu grau de dificuldade, tem os seus problemas, mas tem pessoas que decidiram: eu vou lutar, eu vou combater, eu vou fazer o que for preciso, e eu não vou permitir que a dúvida entre, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Ele orou, ele jejuou junto com todo o povo, e a resposta, ela não veio na forma de uma alteração no contexto, ela veio por intermédio de uma palavra liberada. Tem pessoas que não levam a sério algumas palavras que são liberadas, mas na verdade, antes da confirmação externa, primeiro o Senhor libera algo, e você precisa crer, você precisa possuir, você precisa acreditar.
tudo que acontece aqui na igreja, seja uma oração específica, seja uma transferência de espírito, seja uma palavra que é entregue, seja uma palavra que é liberada, por exemplo, nos finais dos jejuns que nós participamos, você tem que ter fé para dizer: Senhor, eu não sei o que vai acontecer, mas eu possuo isso para a minha vida. Eu creio que essa palavra, ela vem e repousa sobre a minha cabeça, ela repousa sobre a minha vida. Eu creio que ela é para mim. Eu tomo posse e eu vou viver os frutos dessa palavra que foi entregue em nome do Senhor Jesus. Vamos juntos, levante a sua voz. Aquilo que eu não sei agora, o Senhor revelará depois. Por isso você não pode abrir margem para o desespero. O que você não sabe agora fará sentido depois. No meu processo de mudança, no meu processo de rompimento, eu busquei o que grande parte das pessoas buscam, né? Uma fórmula mágica. Eu busquei uma unção diferenciada que me levantasse de uma tal forma que eu virasse o super bem. Eu busquei saídas, pessoas, eu fiz de tudo. Tudo. E um dia, eu tive a humildade, eu fui até o Senhor, eu falei: Senhor, eu busquei, mas eu tentei sempre colocar o meu dedo na situação. Vamos lá, não é do meu jeito, é do teu jeito. O que o Senhor tem para mim? E aí eu fiquei lá esperando. Senhor, eu ainda estou aqui. Confirma para mim, Senhor. Até que um dia a resposta chegou dessa forma: faça aquilo que está ao seu alcance. Tá, Senhor, eu acho que eu queria ouvir outras coisas. Não sabia o que fazer, continuo não sabendo o que fazer. Faça o que está ao seu alcance. E aí eu entendi naquela oportunidade que muitas vezes a primeira direção é simplesmente uma lapidação na nossa obediência. A obediência em si vai desencadear respostas mais claras. E aí foi quando eu comecei a me envolver, por exemplo, com os trabalhos de evangelismo. Por que eu comecei a me envolver com os trabalhos de evangelismo? Porque foi um dos trabalhos que eu mais fugi. Está ao meu alcance? Vamos lá. Vou fazer. E eu dei o meu sangue. E aí, de tempos em tempos, eu comecei a ouvir o Senhor mais frequentemente na minha mente. Eu comecei a ter uma clareza maior. E conforme chegava uma direção nova, eu me agarrava a ela. E aí uma direção era ligada a outra, que era ligada a outra, que era ligada a outra, e na hora que eu vi, ele já estava me colocando no caminho do meu destino. E aí ele foi colocando a Catarina do meu lado, ele foi colocando os ministérios, os trabalhos da igreja que eu estou à frente, na minha frente, e eu fui caminhando, na hora que eu vi, eu tinha caminhado muito, e todas as áreas da minha vida tinham frutificado, tinham florescido. Então tem coisas que vêm na nossa mente, que nós pensamos, sempre tem aquele cunho opinativo, sempre tem aquele estado onde o meu achismo acaba prevalecendo sobre a voz do Senhor. Enquanto o meu achismo prevaleceu sobre a voz do Senhor, eu continuei sem saber o que eu tinha que fazer. Enquanto eu pensava, não era bem assim, não é dessa forma, enquanto eu continuei a escolher o que eu queria comer, eu continuei com aquela sensação de que eu estava no escuro. Mas quando eu me coloco na posição em que eu faço aquilo que o Senhor tem para mim, acontece como aconteceu aqui. Aqueles homens oraram, aqueles homens jejuaram, depois uma voz profética se levantou e veio com a direção clara: amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Então perceba que aqui o Senhor anunciou a data do posicionamento, aonde eles iriam se encontrar e o que eles precisariam fazer. Mas depois de um posicionamento quebrantado, um posicionamento humilde espiritualmente falando,
Daniel 2:21 diz assim: ele muda o curso dos acontecimentos. Vamos juntos, leia esse versículo comigo, por favor. Ele muda, mais forte, ele muda o curso dos acontecimentos, revela coisas profundas e misteriosas, e sabe o que está escondido nas trevas. Na Almeida diz assim: ele revela o profundo e o escondido. O Senhor revela aquilo que está em oculto, e não só, ele muda o curso dos acontecimentos, ele muda como você vai terminar, ele muda o teu resultado, ele muda o teu final, ele muda a tua história. Lembrem-se das coisas passadas, Isaías 46, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim. Por que momentos difíceis são tão desesperadores? Justamente porque nós não sabemos como ele irá terminar. Mas o Senhor, desde o início, ele faz conhecido o fim. Você pode não conhecer qual será o resultado, mas Deus já está ciente como ele vai trabalhar, quem ele vai usar, os caminhos que ele vai conduzir você. Ele já sabe de absolutamente tudo. Em outra tradução diz assim: lembrem-se do que fiz no passado, pois somente eu sou Deus. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Só eu posso lhes anunciar desde já, para aqueles que crerem, desde agora, o que acontecerá no futuro. Todos os meus planos se cumprirão, pois faço tudo o que desejo. Jeremias 29:11, pois eu bem sei os planos que tenho para você, planos de bem, não de mal, planos de lhes dar o futuro ou o fim que você espera. Se coloquem de pé todos, por favor. Êxodo 14:4 diz assim: mais uma vez endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá. Planejei tudo isso para mostrar minha glória por meio do faraó e de todo o seu exército. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E os israelitas assim fizeram. Eu acredito que todo mundo tem aquela palavra que ela é meio de cor dentro de você. Você já sabe, você conhece. É algo que de tempo em tempo, creio eu, o Espírito Santo traz à nossa memória. E essa é uma palavra que desde a primeira vez que eu meditei, ela nunca abandonou os meus pensamentos. Nunca. Aquele momento ruim fazia parte dos planos do Senhor. E olha como que são as coisas. Muitas vezes a sensação que nós temos é que o problema, os faraós da vida, os egípcios, começam a nos perseguir. Dependendo da perseguição, você acaba sendo conduzido por aquilo que os inimigos fazem atrás de você. E às vezes essa perseguição parece que ela vai terminar em algum tipo de perda. Mas eu entendo que muitas vezes o Senhor usa até dos próprios problemas para poder te conduzir para a porta que Ele quer abrir para que você passe. Talvez se não tivesse nada atrás de você, você não teria força para sair do lugar onde você está e ir para o caminho que o Senhor tem preparado para você. Mas em muitos momentos, basta o Senhor permitir que algo entre na nossa cola e a gente começa a andar, a gente começa a agir, fichas caem. Sabe aquela história? Coloca um tubarão dentro de um tanque de sardinha para você ver se a sardinha não vai nadar. Só que é muito difícil muitas vezes ter a percepção que tudo aquilo que está acontecendo de negativo faz parte de um planejamento para uma promoção maior. Se esse povo não tivesse talvez Faraó atrás, eles teriam saído do Egito, mas eles não teriam se dirigido para perto da abertura do Mar Vermelho. Literalmente,
ver os inimigos se aproximando, de certa forma, muitas vezes, funciona como um combustível para continuar. Está atrás de mim, eu tenho que continuar. Então, por mais que pareça difícil, complicado, quanto mais os inimigos se aproximavam, mais próximos eles estavam da saída. Quanto mais perto os problemas estavam, mais perto das mudanças eles também estavam. Que à medida que os problemas iam se aproximando, eles estavam cada vez mais perto de uma porta que traria uma alegria que eles nem sequer sonhavam. E olha como são as coisas. O Senhor é a saída para todo beco sem saída. Guarde isso dentro do seu coração. O Senhor é a saída para todo beco sem saída. Ele é a saída para toda situação sem saída, porque eles saíram conforme a vontade do Senhor, e eles se depararam com um momento que, poxa, viemos aqui para literalmente morrer na praia, não tem por onde passar, não tem o que pudesse ser feito, não sabemos o que fazer. Por não saberem o que fazer, muitos deles cogitaram a morte. Era melhor termos ficado no Egito. Não se precipite. Muito pelo contrário. Sabe aquela frase, é assim, até redundante? Só termina quando termina, só acaba quando acaba. Eu vejo muitos colocando um ponto final em histórias que ainda vão se estender aos montes, aos montes, aos montes. Mal eles sabiam que o Senhor estava colocando eles diante de uma porta que traria não simplesmente liberdade, mas colocaria um ponto final naquele problema de uma forma definitiva, porque ninguém sobreviveu, problema nenhum se levantou mais. Tinha tudo para ser negativo, mas foi uma grande bênção. Chegou um momento que o Senhor disse assim: por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Então não é hora de ficar parado, muito menos de recuar. É hora de avançar, de agredir com mais força, porque é uma porta aonde você nem sequer imagina será aberta para te favorecer. Deus conhece o caminho que você não conhece. Deus tem acesso a informações que você não tem. Deus tem o controle sobre corações. Deus, Ele muda o curso dos acontecimentos. É Ele que conduz a história. Gênesis 50, o versículo 20 diz assim: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Na VFL eu gostei bastante, diz assim: vocês planejaram me fazer mal. Vamos juntos, levante a sua voz. Mas Deus utilizou o plano de vocês para fazer o bem. Sabe aquela passagem? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que creem no Senhor. Todas as coisas, vamos juntos, levante a sua voz. Todas as coisas vão cooperar para o meu bem, para o bem do meu casamento, para o bem da minha família, para o bem da minha empresa. Muitas vezes o Senhor usa daquele caos para entregar coisas incríveis nas suas mãos. Eu entendo que é mais fácil sair em coisas grandes do meio do caos do que de um lugar lindo, com arco-íris, todo bonito. O caos Golias trouxe uma recompensa que todos desejaram. O caos dilúvio trouxe como herança para Noé e para sua família toda a terra. O caos que você está enfrentando, os problemas, as batalhas que vocês colocaram cada um dentro do seu projeto, vão trazer recompensas que hoje talvez você não enxerga, mas elas estão aí, por detrás desse problema. Feche os seus olhos, por favor. É tempo de mudança, é tempo de transformação.
A sua reação vai determinar como o Senhor vai se manifestar na sua vida. Por isso você não pode entrar com reservas. Por isso você não pode se poupar. A cada nova oportunidade, não a desperdice. Até porque você não sabe de que lugar, ou qual pessoa, ou qual dia que virá a promoção que você tanto espera. Continue. Coloque um basta no poder das emoções. Vença os pensamentos negativos. Rompa contra tudo aquilo que tem lutado para te puxar para um nível mais baixo. Dê o melhor de si, o Senhor dará o melhor dele a você. Se você estiver disposto a entregar o seu tudo, nesse momento você estará pronto para receber o tudo de Deus. Como você se revela ao Senhor, assim definirá como Ele irá se revelar a você. Talvez você esteja nessa mesma condição, não sabemos o que fazer, mas Deus sabe o que Ele está planejando fazer na sua vida. Por isso eu gostaria que neste momento você entrasse em oração dizendo: meu Deus, eu não sei o que fazer agora, mas aquilo que eu não sei agora, o Senhor revelará depois. Aquilo que não faz sentido agora, fará sentido depois. Aquilo que eu não consigo entender agora, eu vou compreender depois. O Senhor não perdeu o controle de absolutamente nada, muito pelo contrário. Talvez você tenha remado contra a maré, você tenha lutado e você viu que não dá para remar. Chega momentos que literalmente você tem que confiar que o Senhor vai estar dentro do seu barco e é Ele que conduzirá o seu barco. Não é você que vai decidir o destino do barco. O teu barco está nas mãos do Senhor, e no barco que o Senhor habita, Ele não afunda, custe o que custar, não importa qual é a força da tempestade. O barco que o Senhor habita, Ele não afunda. Aonde o Senhor está presente, todas as necessidades se fazem ausentes. Ele vai te favorecer, Ele vai te levantar, Ele vai curar o teu destino. Não se entregue, não pense que acabou, não aceite entregar menos do que o seu melhor, porque se é o melhor que você espera do Senhor, tudo aquilo que o homem plantar, isso ele irá colher. Então declare pela fé: meu Deus, eu creio que nesse final de ano o mal vai se tornar bem, o mal vai se tornar bem, o ruim vai se tornar bom, o triste vai se transformar em grande alegria. Tudo aquilo que estiverem tramando contra a minha vida vai ser usado a meu favor, e todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Se porventura você perdeu algum tipo de cliente importante, diga isso: essa perda, ela vai cooperar para o meu bem. Não é perda, muito pelo contrário, é oportunidade de eu viver ganhos muito maiores. Se você está passando por um momento difícil dentro da tua casa, dentro da tua empresa, começa a declarar: tudo vai cooperar para o bem da minha família, tudo vai cooperar para o bem do meu casamento, tudo vai cooperar para o bem da minha empresa, tudo vai cooperar, e eu vou terminar este ano por cabeça, eu vou terminar este ano por cima, eu vou terminar este ano abençoado. Não se entregue, se levante com a força da tua alma, e Deus vai fazer um grande rebuliço. Ele vai fazer algo incrível na tua vida. Ele tem uma alegria nova para você, Ele tem uma alegria nova para você. Começa a declarar e a possuir. Quando a palavra foi liberada por Jaziel, que foi como uma voz profética naquela oportunidade, aqueles homens, Josafá, ele creu, e por isso eles viveram uma glória maior, e aquilo que parecia ser o caos, aquilo que parecia que viria para exterminá-los, se transformou numa vitória extraordinária. Josafá, ele viveu um tempo de paz em todas as suas fronteiras, ele viveu um tempo de grande prosperidade, de grande fartura, porque os despojos eram maiores do que eles podiam carregar. Depois daquela grande vitória, mesmo que eles ficassem lá 3, 4, 5 dias, ainda era muito para eles carregarem. Então do caos você vai ter a tua recompensa, da dor você viverá a tua promoção, do sofrimento você vai viver o maior rompimento da tua história. Deus, Ele se levanta do teu santo trono, Ele estende as mãos, Ele vai te favorecer, Ele vai honrar o teu povo. Ele quer um povo que clame, Ele quer um povo que lute, Ele quer um povo que se posicione, Ele quer um povo que creia. Seja feito conforme a sua fé.
Se você crer, se você acreditar, Ele vai mudar a tua história. Se você crer, se você acreditar, Ele vai curar o teu destino. Assim como nós acabamos de declarar, Ele muda o curso dos acontecimentos, e Ele vai mudar o curso dos acontecimentos da tua vida. Ele vai transformar, uma reviravolta incrível vai acontecer de todas as formas e em todas as áreas. Você vai ser honrado, favorecido pelo Senhor. Então se coloque nesse lugar aonde a obediência, ela prevalecerá no teu coração. Não a dor, não a angústia. Troque a dor e a preocupação por obediência. Comece a fazer as coisas que estão ao teu alcance, e Deus vai fazer as coisas que estão ao alcance dele. O problema é eu não me posicionar, fazer aquilo que está ao meu alcance e ainda esperar que Deus faça a parte dele. Não é dessa forma que funciona. Você age, você crê, e Ele começa a lutar as tuas batalhas. Ele começa a te favorecer, Ele começa a te honrar, te justificar. Ele começa a mudar a tua história. Ele faz uma grande obra, e Ele fará uma grande obra nesse dia. Eu oro juntamente com este povo, Senhor. Eu peço, faça aquilo que somente o Senhor tem poder para fazer. Faça aquilo que somente o Senhor tem autoridade para fazer. Essa guerra pela fé, ela não é nossa. Essa peleja, nós não teremos que pelejar. Nós não precisamos entrar em conflito, em batalha agora, porque essa batalha é do Senhor. E o Senhor é um Deus que não perde batalhas. Muito pelo contrário, o Senhor é um Deus de vitórias. O Senhor é um Deus de avanços. O Senhor é um Deus que faz coisas incríveis e continuará a fazer dia após dia. Pegue o seu propósito na sua mão, o seu projeto, e comece a declarar: meu Deus, eu não vou entrar no ano novo com os problemas velhos. Eu não vou entrar no ano de 2025 com os problemas que eu tenho carregado neste ano de 2024. Não, muito pelo contrário. As guerras de agora serão vencidas agora. As batalhas desse momento serão vencidas neste momento. É agora. O problema número 1, ele não vai nos acompanhar. O problema número 2, ele não irá nos acompanhar. O problema número 3, ele não faz parte da nossa vida. Esse é apenas um processo, um momento que nós passamos, mas nós já estamos saindo vitoriosos sobre todos os desafios, sobre todas as batalhas. Eu creio nessa promoção maior, eu creio nesse favor maior, eu creio, meu Deus, que portas serão abertas onde o teu povo não espera. Meu Deus, quanto mais próximos os inimigos estavam, mais próximos da saída o povo de Israel também estava. Então eu acredito que o teu povo nunca esteve tão perto dessa porta que vai levá-los a um lugar de paz, essa porta que vai levá-los a um lugar de fartura, essa porta que vai levá-los a um lugar de bênção. Eu creio, eu declaro pela fé, o impossível acontecerá em nome de Jesus. Dirija as suas mãos para o lugar onde você precisa de vitórias e comece a declarar: meu Deus, envia os teus anjos neste lugar, envia os teus anjos neste lugar. Um anjo que o Senhor enviar, meu Deus, coisas incríveis irão acontecer. Meu Deus, aonde o Senhor toca, tudo muda. Aquilo que o Senhor libera pelo poder da tua palavra, tudo é transformado. Meu Deus, da mesma fé do centurião romano, uma palavra que o Senhor liberar aqui, coisas incríveis acontecerão lá. Uma palavra que o Senhor liberar neste lugar, transformações incríveis irão acontecer, reviravoltas incríveis. Meu Deus, nós não vamos terminar essa guerra arruinados, derrotados, muito pelo contrário. Nesse lugar nós vamos nos alegrar, neste lugar nós vamos avançar, neste lugar nós vamos progredir, nesse endereço, nessa direção que o teu povo está apontando agora. Eles viverão uma glória maior, e o Senhor vai se revelar de uma forma incrível, poderosa e sobrenatural. Eu creio no teu agir, eu creio no teu poder, eu creio na tua autoridade, em nome de Jesus. Volte à posição original. Olhe para cá mais uma vez, por favor. Romanos 8 diz assim: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, vamos juntos, levante a sua voz, por favor. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos,
nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Senhor, eu creio nisso. Nós somos mais do que vencedores. O Senhor é por nós. Não há quem possa ser contra nós. Um dia eu me encontrei numa posição em que eu não sabia o que fazer. E o Senhor disse ao meu espírito claramente: faça o que está ao seu alcance. Se envolva com aquilo que está diante de você. E daquele momento em diante tudo mudou. Que essa mesma clareza penetre os corações das pessoas que aqui estão, que elas entendam com uma clareza maior qual é o próximo passo. Meu Deus, eu libero isso sobre a vida dela. Ela vai entender com uma clareza maior qual é o próximo passo. Ela vai entender qual é o próximo passo. Ela vai entender qual é o próximo passo que ela precisa dar. E esse próximo passo vai trazer vitórias, grandes conquistas. Meu Deus, uma promoção, uma elevação no nível delas, de poder, de autoridade, de favor. Elas crescerão de uma forma extraordinária. Eu abençoo a vida de todos vocês. Eu profetizo esse crescimento sobrenatural. Milagres irão acompanhá-los. Os resultados serão mudados. E você viverá o melhor final de ano da tua história, em nome de Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração. Ligo aqui na terra para ser ligado nos céus, em nome do Senhor Jesus.